Bem, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Leão. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer nosso ter você aqui. O Rodrigo trabalha com a gente lá em operação, trabalhou um bom tempo sendo controle de qualidade desde as Sim, teleentrevistas, e agora a gente tem um projeto grande com a Azisos, que a empresa conquistou nos últimos anos, que também está aí na sua coordenação, né, Rodrigo? Tem bastante e- coisa para falar nessa entrevista. exatamente. Tem um caminho aí que nós percorremos árduo e é uma história boa de se contar. Sim, que bom. Então vamos começar. No começo dessa história, fala pra gente um pouquinho, qual que é a sua história com operação e qualidade? Bom, vou contar um pouco da minha história desde quando eu entrei na Samplemed, que foi em 2017, quando eu entrei. Eu vim de uma outra companhia, em que eu já era responsável pela ISO, pela área de qualidade dessa outra empresa. E a Samplemed, conquistando novos clientes e querendo angariar novos produtos e tudo mais, buscou também ter esse olhar de qualidade. E aí foi aí que eu cheguei aqui na empresa. Então nós chegamos com... Aí já inicia um trabalho para você ter uma ISO e se preparar, né? Porque você começando a ter um departamento de qualidade, começando a ter uma visão diferenciada para o que o cliente está dizendo, já vai te preparando para um futuro. E foi isso que nós começamos fazendo. Então, pediram para ter primeiro uma célula de monitoria, que é monitorar como que os atendentes falam, se eles estão seguindo os scripts que a companhia pedia, uma pesquisa de satisfação, que ainda não existia na época. Então, isso nós fomos mudando algumas coisas que tinham e melhorando outras. Então, de 2017 até agora, nós conseguimos aí trazer bastante ferramentas para ajudar no dia a dia da companhia e também na evolução dos profissionais que estão envolvidos, né? Sim, muito bom. E bem, com essa sua experiência ou com a jornada com a Simple Med, passamos por várias fases aqui dentro, né? E você Uhum, presenciou muitas delas. Queria te perguntar uma coisa um pouco mais pessoal. O que claro. significa a Simple Med hoje para você? A Samplemed hoje, para mim, significa família, porque nós chegamos, com família nós brigamos, com família nós rimos e com família nós comemoramos. E aqui é igual. Tem a parte da comemoração, tem a parte da gente, as brigas, né? Mas não de maneira mais tranquila, as discussões mais acaloradas, mas tudo para chegar no resultado. Então, para mim, é igual uma família. Na família, nós temos esses conjuntos também. Sim, ótimo, ótima comparação. Bem, e como líder aí do departamento de operações, explica um pouquinho para a gente por cima, o macro, como que é a estrutura hoje do departamento, ou qual que é a dinâmica de trabalho? Bom, hoje nós temos algumas vertentes dentro da operação. Nós temos parte de exame, nós temos a parte de tripulantes e a parte de teleentrevista. Então, falando um pouco da parte de exames, é o cliente que vai fazer um seguro de vida, que ele solicita isso para a companhia nos manda os dados desse cliente, tudo de maneira restrita, cumprindo o LGPD e tudo mais. E aí, nós pegamos esse dado, conversamos com o cliente, e na parte de exames, nós mandamos um profissional na casa desse cliente. Então, na casa do cliente, nós fazemos a coleta sanguínea, fazemos uma entrevista de saúde, tiramos medidas, vemos peso, enfim, nós fazemos todo Uma logística grande aí por uma... trás, né? Isso, tem toda uma logística envolvida para ter o profissional na hora que o cliente precisa, é um pouco diferente, né? Mas essa é a parte de exames e nós realizamos isso, traz a coleta para o laboratório, faz uma grande parte de todo o serviço após o atendimento com o cliente, e o laboratório identifica como que está ali os resultados de saúde, e depois tudo isso é feito um compilado de informações e mandado para a companhia de seguros, que, nesse caso, ela que avalia se o proponente, o cliente, vai ter ou não o seguro. A subscrição é por parte da seguradora, nesse caso de exames. No caso de tele, também recebemos as informações do cliente, tudo de acordo, e nós fazemos um contato com esse cliente para saber qual o melhor horário que ele pode nos atender para realizarmos uma entrevista. Faz um Aqui, agendamento, no caso, né? isso, realizamos um agendamento com o cliente, identificamos o melhor horário, se ele estará num lugar tranquilo para poder responder as perguntas, sem nenhum tipo de intervenção. E
agendamos isso com a nossa equipe de enfermagem interna. Essa equipe de enfermagem interna é somente por teleentrevista. Eles, diferente do que eu expliquei nos exames, não vai ninguém na casa do cliente, ele recebe uma ligação. Essa é um pouco mais fácil porque é via ligação, não precisa de ter toda aquela logística de ter um profissional para ir na hora que ele pode ou não, ele não precisa estar em jejum, então aqui é uma anamnese que nós realizamos via telefone. Sim. Após a realização dessas perguntas, aí tem alguns passos. Primeiro, nós passamos pela área de auditoria de teleentrevista e tem um enfermeiro ali específico que ele identifica o que o cliente falou com o que o enfermeiro mencionou na entrevista dele. Se tiver algum ponto de divergência ou de dúvida, essa auditora devolve esse caso para a nossa equipe de tele, para ou refazer, conversar com o cliente, tirar esse ponto de dúvida, volta novamente para a auditoria e depois da auditoria vai para a área de subscrição. Aí a área de subscrição faz uma avaliação mais técnica da possibilidade daquele cliente ter ou não o seguro de vida. Então, eles vão dar um aceite, uma recusa ou possivelmente um inconclusivo. Mas essa parte operacional começa ali no agendamento até a área de auditoria. E aí depois, Eu de fato, vai com a subscrição. Ah, legal. Uma coisa que a gente não comentou, essa coleta de exames, essa logística toda, ela é território todo nacional? Território nacional, âmbito Qualquer nacional. lugar, em Qualquer Cafundó. lugar. Eu sempre Sim, promete estar lá para você. tem, em qualquer lugar nós temos. Tem, às vezes surge, estou tentando me recordar o nome, mas é um nome até engraçado. Era no Mato Grosso, se não me falha a memória, chama Capão Bonito, uma cidade que assim só chegava de barco. E chegamos Era lá. 1 hora para chegar lá de barco e nós demos um jeito de atender esse cliente. Claro que a logística para conseguir tudo isso demora um pouco mais do que quando a gente está em alguns Sim, outros locais, mas nós conseguimos atender esse cliente e ele não podia sair de lá. É um empresário grande da região, não poderia sair, mas nós conseguimos atendê-lo. Se não me falha a memória, o nome da cidade é Capão Bonito, ou algo do gênero. Mas interessante. era algo bem longe, algo bem. Acho que esse foi o caso mais distante que nós atendemos, assim. Já era a fronteira do Brasil, mas nós atendemos. Sim, que legal. E, bem, vamos falar um pouquinho mais, hoje, falando assim na dinâmica geral, né? Quais são os maiores desafios que você tem no trabalho hoje? Ou quais são os desafios maiores? Tudo bem, a gente está falando de um desafio, né? Por Uhum. exemplo, isso, a questão da localização da pessoa, mas no dia a dia, a questão, né, do home office ou do trabalho híbrido, ou dos trabalhadores e gerenciar várias equipes, o que que você coloca ali como um desafio? Bom, o desafio principal é realmente hoje o home office, né? Porque qualquer conversa vira uma reunião. Então, quando nós estamos na empresa de maneira presencial, a pessoa passa, a gente já senta rapidinho, já resolve. Hoje nós temos que fazer uma chamada via Teams, aí acaba virando uma mini reunião. Então, Sim. esse é um desafio, mas que com o tempo também que estamos desde março de 2020 em home office, isso vai virando um costume, nós vamos ajeitando, né? Mas na equipe de operações, nós temos pessoas que estão de home office e nós temos pessoas presenciais. Então, tem que fazer uma gestão mais híbrida do processo. Então, procuro ir 2 vezes por semana no escritório para ver com o pessoal, converso, verificamos como que está a situação. Com o tele, tem os nossos coordenadores de tele, de exames, também faço reuniões com eles, para que eles ajudem aí no dia a dia. Mas acho que o principal ponto é esse, de quando nós estamos presencialmente, você consegue falar com 2, 3 pessoas rapidamente, e quando nós estamos via home office, às vezes, como são assuntos distintos, eu tenho que ligar para um, ligar para outro, e aí no final do dia você passou fazendo várias ligações. Sim, sim. A minha agenda está sempre cheia. Exatamente. Quando você olha ali na agenda do Teams, você vê a quantidade de compromissos que Ligações ficaram. você fez. Sim, mas legal. E então, reforçando, né, para quem não conhece, a Sempomed, desde o começo da pandemia, entrou em home office e a gente tem trabalhadores, ou a maioria do escritório, na verdade, está com um contrato agora definitivo remoto.
E uma operação grande ainda com exames, com ligação e com tudo, e a Sempomed sempre se importou bastante, né, com o bem-estar das pessoas e saúde em primeiro lugar. Então, em tempo de pandemia, home office foi adotado pela empresa. Exatamente, Mas vamos lá. perfeitamente. Tem E um quadro bem interessante, né, Rodrigo? Porque agora a gente tem assim, tem uma equipe grande de home office e tem um projeto ISO ao mesmo tempo. Às vezes uhum, parece contraditório, porque ISO a gente pensa em empresas grandes que têm aquela estrutura bem tradicional, e a uhum. Sempomed ela tem uma estrutura flexível e mais ágil, e mesmo assim conseguiu as duas certificações. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as certificações que a empresa tem, que ganhou, que você trouxe também, boa parte está ali na liderança do projeto para a gente. Vamos começar a falar disso? De onde veio Vamos, essa vamos. iniciativa? Bom, essa veio da iniciativa de quando eu entrei na empresa mesmo, em conversa com o nosso grandíssimo Jairo, é, Uhum. esse principal, né? Ele falou que esse era um sonho dele para a empresa, de ter a ISO, e que eu ter vindo era para iniciar esse sonho. Nós sabemos que às vezes para chegar nesse sonho é um pouco mais demorado, existem mudanças no processo, teve uma pandemia no meio de tudo isso, mas no fim nós conseguimos. Então, assim, como que se inicia uma ISO? Independente da estrutura da empresa, às vezes uma empresa maior, uma menor, uma um pouco mais flexível, não tem problema. A ISO tem alguns critérios a serem cumpridos. E tem alguns que são obrigatórios e outros que são desejáveis. O importante é você cumprir principalmente com os obrigatórios e mostrar que os desejáveis nós estamos fazendo algo. Então, por exemplo, um critério obrigatório da ISO, ter um RH estruturado com processos e procedimentos de contratação, de treinamento, de demissão, de folha de pagamento. Normalmente as empresas já têm isso. Então, quando as pessoas pensam em ISO, falam, nossa, mas vou ter que fazer muita coisa. Não, muita coisa já se faz. É realmente adequar, mostrar que tem ali evidências para um auditor, para uma certificadora de que aquilo acontece, e correr atrás e deixar tudo atualizadinho. Então, a Supplemed veio crescendo, me chamou para a parte de qualidade, depois estruturou o RH com a passagem de coordenação, de direção, estruturou a TI, estruturou a área de produtos, estruturou a área de marketing e foi estruturando. Quando chegou no momento que estavam todas as áreas mais estruturadas, com indicadores, é importante ter indicadores com métricas e objetivos, aí nesse momento nós conseguimos chamar uma certificadora, um auditor externo que consiga verificar se estamos cumprindo ali com os requisitos básicos da ISO, para depois, de fato, vir ali a prova final, que é a certificadora passar e fazer uma auditoria com todo mundo e verificar se aquilo está de acordo. E tendo Sim. tudo isso, ganhamos o certificado que chegou agora, tem 2 semanas o certificado para nós. Hoje, dia 9/2, né? Tem 2 semanas que estamos com o certificado na mão. Chegou o novo, né? Quais são os dois certificados da ISO que a empresa tem? Você pode explicar para a gente? Sim, a 9001, que é a versão 2015. É importante falar um negócio sobre isso. Ano? Quando nós falamos 9001, 2015, as pessoas acham que o 2015 está atrasado e tudo mais. Existe um grupo global que eles olham anualmente como que está a versão da norma. Então, a última vez que ela foi atualizada foi em 2015, mas todo ano eles verificam se aquilo ainda faz sentido no dia de hoje. Hum. Então, por isso que está na 2015. Antes da 2015 era 2008. Então, agora, provavelmente, nesse ano vai ter uma nova atualização. E quando tem uma nova atualização, a empresa tem que se adequar a esse processo. Mas a 9001 2015 é processo, qualidade, é demonstrar que a empresa cumpre com os requisitos dos clientes e que atende com qualidade. Esse é o foco da 9001 2015. Nós temos também a 27001 2013. A 27001 é uma específica para tecnologia. Ali, ela já cobrava antigamente o que a LGPD cobra muito hoje, que é você tratar os dados do cliente com segurança, ter uma estrutura tecnológica que não deixe nem os clientes, nem os colaboradores na mão, que consigam fazer tudo com a maior segurança possível, demonstrando aí para o mercado
e também internamente que não há dados, vazamento de dados, né? Quando nós tratamos com os dados dos clientes, dos nossos clientes. Uhum. Sim, muito bom. Grandes conquistas, né? Muitas. Algo que eu esqueci de mencionar, mas é muito importante, que faz parte da nossa equipe de exames, é sobre os tripulantes. Então, Sim. toda a área de tripulante está dentro da ISO 9000, também compreende a 27001. E tripulantes, para quem não conhece a fundo, são pessoas que querem trabalhar em um navio, por exemplo, uma MSC, uma Royal, uma Princess. Eles vêm através de recrutadores, chegam até nós, no nosso escritório, nós atendemos no escritório em São Paulo e atendemos também fora de São Paulo. Então, ele vem, faz toda aquela parecido com a parte de exames, mas ele vem até nós. E aí nós fazemos com ele também uma entrevista de saúde, que é uma entrevista longa, uma entrevista ali que Bem colhe, especializada, né? exato, muito específica, os exames de saúde, exame de sangue, fazemos toda essa análise, é, e demonstramos para ele se de fato ele consegue ou não embarcar de acordo com o que a companhia pede. Um grande diferencial que nós temos na Samplemed é essa preocupação a mais com o tripulante de quando um exame sai um pouco fora do que a companhia pede. Então, nós damos uma explicação para ele do que ele deve fazer para que aquele exame fique na normalidade. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo simples, de IMC. O IMC está um pouco alto, nós perguntamos ali de maneira mais breve qual que são os costumes deles alimentar, se ele faz alguma atividade, se não faz, então nós falamos, procura aí uma academia, procura, me fugiu o nome da médica que passa para Da nós, da nutricionista? nutricionista, então procura uma nutricionista para você tentar baixar esse MC, ficar dentro do que a companhia pede, para aí então ele poder embarcar sem nenhum tipo de problema. Nós sabemos que nem todas fazem isso. Então, tá fora, tá fora. Não, nós nos preocupamos aqui, porque de fato é um investimento que o tripulante faz, ele paga isso para nós na hora, e ele precisa desse trabalho. Então, isso é importante, e tudo isso está dentro dos processos da ISO. Temos processos para cada companhia, temos pesquisa de satisfação com o tripulante, de como que ele se sentiu no nosso atendimento. Então, nós temos todo esse conjunto de dados que também nos põe num patamar diferente em relação a outras companhias que fazem o mesmo serviço. Sim, muito bom. E já traz um pouco o olhar, né, da subscrição contínua, que é uma coisa que a gente já tem com o tripulante há algum tempo, mas que sistematicamente a gente está se preparando para lançar algumas coisas novas para o mercado em breve. Sim, Fica o perfeito. teaser aqui no meio da nossa entrevista. Exato. Bem, deixa eu ver. Para a gente fechar aqui, a gente já tem uns minutos de entrevista, ia pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que ajudaram a gente a conquistar esse sonho da ISO. Qual mensagem você gostaria de deixar para os gestores ou para sua equipe? Tem algum recadinho? Sim, a mensagem principal é, primeiro, um obrigado, né? Um obrigado por tudo, porque quando nós começamos com o processo da ISO, quando nós começamos a cobrar, a ter algumas coisas, parece que é chato, mas quando nós entramos no processo, no dia a dia, acabamos identificando que isso de fato era necessário. E o como as pessoas, os colaboradores, os gestores receberam isso, fez toda a diferença. Não teve nenhum gestor ou nenhum colaborador que tenha aquelas frases antigas do eu faço assim, sempre fiz assim e vai continuar assim. Todos Sim, estavam abertos a mudanças. E isso mostra muito da Samplemed. A Samplemed sempre foi aberta a mudança e por isso que hoje nós chegamos onde estamos. E nós chegamos aqui principalmente por causa dessa equipe, que é aberta, é uma equipe que trabalha feliz, por mais corrido que seja todo dia, todo mundo está sempre com um sorriso no rosto. Vide o seu sorriso aqui também, que por sim. mais que tenha correria no dia a dia, nós estamos sempre com um sorriso no rosto, abertos a novas ideias. Então, isso foi super importante. O quanto eles são maleável,
e o quanto que de fato eu posso falar que são família, porque a gente não fala que qualquer pessoa faz parte da família, mas a Samplemed realmente, a equipe, os gestores, é a parte da família. Ah, que coisa bonita. Muito bem. E também uma mensaginha para outras empresas que têm esse sonho de Uhum. conquistar a ISO, o que você teria a dizer para elas? Não se preocupem, a ISO não é uma regra que você tem que cumprir. Você demonstra para a ISO como que você chega no que ela pede, mas ela não te mostra como você deve fazer, ela te direciona. Então, hoje as empresas falam assim: ah, a ISO pede assim. Não. Se você falar que vai fazer um procedimento em um papel de pão, é o que você descreveu que vai ser cobrado. Então, esse é o principal ponto, pessoal. Não se preocupem, não fiquem presos nas normas que a ISO pede, porque ela fala para você fazer, mas ela não fala como você deve fazer. É muito diferente. Então, você fazer algo, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, ela fala que nós temos que fazer uma pesquisa de satisfação, mas se nós fazemos ela por formulário, online, por WhatsApp, presencial, ela não fala como que nós devemos, só fala que nós temos que ter. Então, as pessoas às vezes se prendem um pouco falando, ah, a ISO manda fazer assim. Não, a ISO te direciona. E como você vai fazer, essa é uma metodologia que a empresa vai adotar. Então, não fiquem preocupados com isso. É, de fato, um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, não dá para ser feito em 6 meses. Nós temos que fazer aí 1 ano, 1 ano e meio, porque todo mundo tem que se adequar ao processo. Isso tem que ficar de maneira natural, porque quando está natural, a auditoria ocorre de maneira perfeita, como aconteceu conosco. Primeira certificação da empresa, nós não tivemos nenhum apontamento, somente uma observação. E uma observação é somente, ah, você faz de uma maneira X, faça de uma maneira Y, somente isso. Então, assim, é uma empresa que ela é muito maleável, é uma empresa que, como eu acabei de dizer, está aberta sempre a novas mudanças, sempre está mudando e nós conseguimos isso tranquilamente. Então, mesmo mudando, fazendo da nossa forma, tendo um produto que não é um produto que todo mundo tem, nós conseguimos ter isso. Então, vocês também conseguirão. Sim, muito obrigada. Obrigada pela inspiração aí para gente, para os nossos acompanhantes aqui da newsletter. E a gente se vê por aí com mais entrevistas. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela entrevista. Novamente foi um prazer estar aqui com vocês. Sim, um prazer. Até a próxima. Até.